Mais um bate-papo aqui na Rádio Laura e trazendo hoje, na ponta da agulha. Na ponta da agulha. Na ponta, lembra disso? Lembro, na ponta da agulha. Ainda era o disco, né? Ainda era É o vinil. verdade, eu sou dessa época do vinil. Não fala. Não, tá, a gente não entrega. Eliano Lettieri. Olá. Eliano Lettieri, estávamos conversando aqui, eu e Eliano, sobre a peça, que parece que deu uma transformação, alguma coisa, quer dizer, ficou melhor, né? Ficou melhor. Como é que surgiu isso? A peça, na verdade, é o texto, né? Um texto chamado Libertas, uma peça chamada Libertas. A gente começou esse espetáculo o ano passado, na verdade, como um experimento cênico através de um trabalho de pesquisa meu, pessoal, em cima dos jogos teatrais. Então, eu tenho um grupo que eu trabalho com ele dentro do Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, que na verdade é um curso que funciona lá dentro. E eu já venho trabalhando com esse grupo há alguns anos e essas pessoas, elas frequentemente vão fazendo aula, vão querendo aprender, se informar, tá ali estudando teatro, de uma certa forma. E eu comecei desenvolvendo esse trabalho com elas em cima de uma pesquisa cênica dos jogos teatrais, que pudessem ser transformados em cena. Não sei se seria a palavra transformado, porque quando você aplica um jogo e ele vai para a cena, obviamente já é uma cena. Então, eu fui desafiando as atrizes que estavam trabalhando comigo, que na verdade eram 4 atrizes, e hoje a peça também se constitui com 4 atrizes, a trazer as inquietudes delas, enquanto artista, enquanto ser humano, e elas foram trazendo questões, inclusive pessoais, particulares, e a gente foi trabalhando essas questões dentro do jogo dramático da cena, dentro desses jogos teatrais. Escolhemos alguns para trabalhar, desde jogos cênicos lúdicos até jogos improvisacionais, de improvisação, onde realmente requer um pouco mais do artista, né, dele estar ali presente com o seu corpo, com a sua voz, com a sua criatividade, com a sua imaginação trabalhando o tempo todo. Principalmente criatividade. Principalmente criatividade. E aí a gente ficou mais ou menos estudando e eu fazendo esses experimentos com elas, sei lá, uns 3, 4 meses, e aí depois a gente resolveu abrir para o público. A gente continuou trabalhando, eu continuei com essa ideia e fazendo uma pesquisa um pouco mais afunilada e de explorar mais os jogos teatrais. Surgiram outros temas e temas muito mais interessantes do que do primeiro. E aí a gente começou a ensaiar e percebemos que a peça Libertas falava justamente dessas mulheres que são adversas, que são plurais, que são geográficas, onde elas trazem uma força e uma união, se unem para que elas possam estar libertas e se superarem, né, das coisas que vêm atormentando elas, dessas inquietudes, né, vamos dizer assim. Então é uma peça jogo cênico, por isso que o nome é Libertas, um jogo cênico, que traz reflexões em cima de temas hoje que estão em voga aí na atual sociedade. Os temas são, a gente decidiu falar da questão da violência contra a mulher. Tem uma atriz que ela é gordinha e ela traz a questão da gordofobia para a cena. Tem uma outra atriz que já teve algumas vivências e observou muito a questão do seu direito do ir e vir, trazendo para a cena um pouco da violência urbana. E a Beatriz Cunha, que traz à cena a questão da homofobia, né, do LGBT, né, da questão LGBTQIAP+, porque agora mudou. Então a gente tem esses 4 temas que são potentes dentro do espetáculo e são retratados de maneira muito... que não é uma história contada, né? Como eu falei antes, não é uma história contada, não é uma história narrada com começo, meio e fim. São fragmentos e dentro desses fragmentos tem reportagens de jornal,
tem jogos cênicos, né? Alguns jogos cênicos, tem relatos pessoais delas. É um documentário? É quase uma peça documentário, Sim. mas não é porque... Não tem o peso do Não tem documentário. um peso do documentário. Mas documenta alguma coisa. Mas documenta porque traz... Interessante isso. Porque traz também uma referência Legal. de teatro, do teatro do Augusto Boal, que é um pouco mais político, porque elas levantam questões também políticas na peça, né? Principalmente a atriz que fala do tema da violência urbana, ela retrata um pouco hoje o que a gente cansa de ver na televisão, aí em todas as redes sociais, internet, enfim. A atriz que trabalha com o tema do machismo, do violência contra a mulher, também acaba... não sei se a palavra correta seria apelando, mas ela acaba trazendo um discurso muito do denunciar, né? Então Tá certo, eu acho. E que cabe, né? Chega, e que compete. Você, assim, fazendo um parênteses aí, você acha que isso sempre aconteceu ou acontece agora porque temos câmeras e temos mais mídias? Eu acho que agora as mulheres têm mais voz, né? E tem menos medo. Por isso que eu acho que tem que ser contundente mesmo. Porque essa peça é uma peça que é uma peça jogo cênico, mas ela é uma peça muito reflexiva. Porque por mais que quando você vai assistir, você identifica, ou você pode se colocar também no lugar delas, ou você também já pode ter sofrido algum tipo dessas violências que estão sendo retratadas ali no espetáculo, tem uma coisa de você falar, caramba, eu também estou enquadrado isso que eu ia te perguntar. Dentro dessa sociedade. Pode ser que alguém ali não saia muito confortável. Muitas pessoas não saem confortáveis, muitas pessoas saem... Isso foi porque a gente só fez um experimento. Agora a gente vai fazer realmente a peça. Entendo. Mais elaborada, com uma produção melhor. Mas acho que cabe isso, hein? As pessoas saindo assim meio... E cabe porque elas saem tocadas. Porque toca, né? Por mais que você vê na televisão, por mais que você vê na internet, por mais que você escuta todo dia, você assistir as próprias atrizes enquanto seres humanos, trazendo relatos pessoais, porque foi difícil também fazer com que elas se desprendessem disso e fosse pro palco levar isso pro público, porque é difícil. É difícil, mas é necessário, né? Necessário. E elas sabem que isso é necessário, senão não fazia. Até porque pro papel dela também, enquanto atrizes, fazerem sentido, né? Sim. Eu tô aqui, eu tô levando a minha voz para as pessoas... O teatro é fantástico, né? O teatro é fantástico porque tem isso também, né? Não é só, sei lá, uma coisa, um romance que você vai ver, uma história interessante. Não, também tem o dedo na ferida. Tem o alerta, né? Tem o dedo na ferida, tem o alerta, tem você sair dali e sair reflexivo, pensando... Mulher, te liberta. Se liberta. E aí, assim, voltando para o espetáculo, essa questão do nome, né, Libertas. Eu acho que era assim, juntando as quatro e a gente sempre debatendo e discutindo questões pertinentes ao espetáculo, elas têm o desejo de se libertar dessas amarras, né? E elas também trazem as questões para que as pessoas reflitam sobre o que é a liberdade da mulher, né? Como se dá esse conceito, por onde que chega, como se chega, dentro do meu convívio social, será que eu lido com isso de uma forma tranquila? Você está dentro da Rádio Laura. E Laura foi uma mulher muito forte. Laura foi uma mulher incrível. Incrível. Eu tô aqui, você está falando das mulheres e tudo, eu estou pensando em Laura. Laura foi uma mulher incrível. Eu assisti a exposição que está aqui em cartaz, pude entender um pouco de como era uma outra época, né? Mas das relações dela, né? Familiares, dos amigos, o sonho dela de ser uma pessoa, uma artista, né? E de trazer essa... e talvez todas essas questões que na época eram mais violadas e hoje são mais faladas
em pauta, né? Na época dela tinha a questão da mulher que queria ser atriz, era taxada como prostituta, e teve outras que se superaram em relação a isso, meteram a cabeça e foram em frente, né? Fernanda Montenegro, aí, pioneira delas, que era muito amiga da Laura. Muito amiga da Laura, e frequentadora aqui da casa. Exatamente, agora você vê como é que tudo se transforma, né? E tudo se repete. Eu imagino a Laura hoje. Por favor, você convidaria ela para fazer a peça? Eu convidaria, eu acho que seria. Ela ia ficar muito feliz, né? Bom, de qualquer forma. Porque pelo entendimento, né? Ela teve também uma vida bem reprimida, né? Total, assim, com a questão da família. Família, sociedade, né? Sociedade, tudo isso. Então, acho que seria um grito de desabafo. De Laura fazer esse espetáculo. Eu acho que o maior grito de desabafo de Laura foi deixar essa casa pra gente. Foi, porque culturalmente falando ela é rica demais. Você vê como é que você vai ter uma casa dessa, num lugar desse, eu tô falando da Vieira Solto, no Rio de Janeiro, um dos lugares mais caros do Brasil. E nos tempos de hoje produzindo cultura, né, Sim, Rui, que é o mais difícil, né? Você imagina uma casa dessa abandonada, né? Porque como é que seria isso? Não. Tá bonita, né? Tá bonita, tá linda, com um legado incrível, com projetos maravilhosos, potentes, ricos e que ensinam, né? Com projetos que você possa vir aqui aprender, isso é muito legal. Agora o ouvinte ouviu tudo isso, refletiu e quer ver a peça. Quer ver a peça? Agora eu quero ver a peça. Então, todos vocês estão convidados para ir nos dias 8 e 9, agora de abril. Assistir o espetáculo Libertas, que está em cartaz no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, sábado às 8 horas da noite e domingo às 7 horas da noite. O espetáculo tem a duração de aproximadamente 50 minutos e os ingressos vocês podem adquirir através da bilheteria da Funarge. Muito bem, agora a pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui bater papo com a gente. Qual a relação afetiva que você tem com a Casa de Cultura Laura Alvim? Bom, eu já faço teatro há praticamente 20 anos e desde que eu me entendo e me conheço por gente, eu frequento a Casa de Cultura Laura Alvim. Eu conheci a Casa de Cultura Laura Alvim através do Daniel Reis, com um curso de teatro que ele tinha aqui. Tem ainda, né, se eu não me engano. Já vim assistir muita coisa da Companhia Atores de Laura aqui. Também trabalho com produção e já produzi 2 espetáculos que ficaram em cartaz aqui. Um ato com a Márcia do Vale e Os Bons Serviços com a incrível e maravilhosa Regina Gutmann. Estive presente assistindo vários espetáculos aqui, já vim a coquetéis, já vim... A exposição. Eu adoro esse espaço. É um espaço que, culturalmente falando, como eu já falei antes, é muito potente, é muito rico. Tem sempre novidades, tem sempre espetáculos incríveis, projetos incríveis acontecendo aqui. Então, para vocês que não conhecem a Casa de Cultura Laura Alvim, venham! Venha, porque você que não conhece vai ficar abismado com tanta coisa boa, né? Boa! Além de qualidade! Peças, exposição, café maravilhoso. Já assisti clássicos aqui, espetáculos de Plínio Marcos, de Nelson Rodrigues, né, com dramaturgias muito potentes, então vale muito a pena. E vem muito mais por aí agora. Muito mais. Vem muito mais. Quero trazer meu espetáculo para cá em algum momento. Vem, isso. Etienne, um grande abraço. Eu que agradeço. Muito legal. Vamos então, repete aí a peça, teatro... Espetáculo Libertas, em cartaz nos dias 8 e 9, esse próximo final de semana agora, no Teatro Armando Gonzaga de Abril, no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes. Sábado 8 e domingo 7. Sucesso. Obrigado. Obrigado pelo convite. Que todo mundo se liberte dessas suas angústias e amarras pessoais e vão viver feliz aí na vida de vocês. Foi mais um bate-papo aqui na Rádio Laura. Obrigado.